Temos grandes novidades no caso do Lil Durk. Acusações que foram adicionadas apenas algumas semanas antes do julgamento agora estão sendo retiradas deste julgamento. E um juiz federal repreendeu os promotores em audiência pública. Durk conseguiu essa grande vitória judicial que muda tudo sobre o seu caso dele daqui para frente. E vamos analisar o que isso significa e o que pode acontecer. Tudo isso com o ex-promotor federal Nima Rahmani. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Grandes novidades no caso Lil Durk, que acompanhamos desde o início. O rapper obteve uma grande vitória judicial antes do julgamento federal por assassinato encomendado, no qual é acusado de orquestrar um atentado contra um rival. Mesmo assim, é possível ver membros da equipe do Lil Durk, ou Durk Banks, conversando com a imprensa fora do tribunal em Los Angeles. Isso é cortesia da repórter da Rolling Stone, Nancy Dillon, e vamos trazer mais informações sobre isso e sobre a batalha que eles estão preparando para o julgamento dele em agosto daqui a pouco. Mas eu só quero te dar um pouco de perspectiva, colocar isso em contexto sobre por que isso é tão importante. Então, Lil Durk está basicamente preso em uma cela há quase 2 anos. O julgamento dele estava previsto para começar no próximo mês, e isso é pelo assassinato de Savaya Robinson em Los Angeles, em 2022. Os promotores alegam que isso foi um assassinato por encomenda, originado de uma rivalidade com o rapper Quando Rondo e que Robinson estava apenas no lugar errado na hora errada. Mas então, o que foi? Menos de 3 meses antes do julgamento, o governo soltou uma bomba e o que acabou de acontecer explodiu na cara deles, basicamente. Durk recebeu uma nova denúncia substitutiva com novas acusações. Estamos falando de alegações totalmente separadas que se estenderam por diferentes estados e anos. Falam sobre suposta participação em tiroteio em Chicago, tentativa de assassinato em Atlanta e também sobre a aparente operação de tráfico de drogas. São várias questões diferentes. E, de repente, esse caso não era mais sobre um único episódio. Não era mais apenas sobre esse incidente em Los Angeles. Pode ser um julgamento com outros crimes supostamente cometidos, que, segundo os advogados dele, o governo poderia ter apresentado desde o início, mas não está agindo de forma justa. Segundo documentos judiciais analisados, a equipe jurídica de Dirk afirmou que eles teriam uma escolha. Ou eles iriam a julgamento por tudo isso e correriam o risco de precisar pedir mais adiamentos para se preparar, ou poderiam lutar para separar as acusações e seguir em frente com o julgamento de agosto baseado apenas na suposta morte de Robinson, certo? E o que eles fizeram? Eles escolheram lutar. Eles escolheram desmembrar as acusações. Eles venceram. Agradecemos muito a minuciosidade demonstrada naquele tribunal hoje. Então vou pedir a você que estava no tribunal e leu os autos para confiar nas perguntas de Sua Excelência hoje e nos pontos que ele levantou. E assim como você, mas mais importante, como nosso cliente inocente, Durk Banks, e eu enfatizo, nosso cliente inocente, Durk Banks, está aguardando. Estamos ansiosos pelo final do expediente de hoje. Esse era o advogado de Durk Banks, Drew Finley, com sua equipe, incluindo o ex-advogado de Young Thug, Brian Steele. Quem acompanhou o caso o conhece bem. Isso novamente é cortesia da repórter Nancy Dillon, da Rolling Stone. Mas é aqui que fica interessante, porque o juiz não simplesmente deu a eles uma grande vitória ao separar as acusações, e agora ele não vai precisar enfrentar isso no caso de agosto. Ele basicamente criticou o governo no tribunal. E o que ele disse, você tem que imaginar que parou os promotores na hora. Nós revisamos todos os documentos desse caso, a petição, a oposição do governo. Sim, o que o juiz falou naquela audiência. Muita tensão no tribunal. Preciso falar algo rápido. Olha, a gente cobre muitas situações perigosas que estão acontecendo no mundo aqui no Sidebar. Uma coisa que eu acho que as pessoas não falam o suficiente é sobre ser vítima de um vazamento de dados. Você e seus entes queridos têm informações privadas em risco de vazamento. Por isso quero que mantenham seus dados seguros online. Veja como funciona. O Incogni localiza postagens antigas e sites que expõem suas informações e solicita a remoção dos dados. Fiquei chocado. Descobri que bancos de dados possuíam meus dados e em poucos dias o Incogni estava removendo tudo. A configuração é fácil. Basta criar uma conta e o Incogni cuida do resto. O recurso de remoções personalizadas dos planos ilimitados permite enviar links específicos para que especialistas em privacidade investiguem e removam pessoalmente. Eles não podem te prejudicar se não te encontrarem. Use o código SIDEBAR no link abaixo. Para obter 60% de desconto em um plano anual, acesse incogni.com/incognito.com/sidebar.
Ok, então quero chamar alguém que realmente possa explicar tudo isso. Adoro vê-lo. Nima Rahmani, ex-promotor federal, especialista nessa área. Bom te ver, meu amigo. Obrigado por dedicar seu tempo. Jesse, obrigado por me receber. Este é mais um grande caso em Los Angeles. As pessoas estão falando sobre isso? Estão sim, veja, na indústria da música, Brian Steele entrou para o time, então acho que isso terá muita cobertura da imprensa. Obviamente, Tribunal Federal sem câmeras, mas muita gente aqui tem acompanhado. Claro, a imprensa local e também a indústria da música. Esse é um caso grande. Fico feliz com sua visão sobre esse acontecimento. Agora quero falar da petição que iniciou tudo. Os advogados do Dirk protocolaram um pedido para separar as novas acusações do julgamento de Los Angeles, com um argumento direto. Eles disseram que estavam se preparando para o julgamento de Los Angeles por 20 meses, 21 meses e já estavam prontos para o julgamento em agosto. E, novamente, menos de 3 meses antes do julgamento, o governo apresenta uma terceira acusação substitutiva com novas alegações e acusações, incluindo crime organizado. E aqui está o que eles escreveram na petição, abre aspas, porque a inclusão de última hora das acusações via CAR coloca em risco o direito constitucional do Sr. Banks a um julgamento rápido, este tribunal deve separar essas acusações das acusações de Los Angeles e permitir a ele o julgamento rápido que ele tem exigido consistentemente. O atraso do governo em apresentar acusações adicionais e produzir provas para apoiar essas acusações é injustificável. Qualquer novo adiamento seria de exclusiva responsabilidade do governo e justificaria a rejeição da terceira acusação substitutiva. Agora, Nima, qual é a sua opinião sobre isso? O que a defesa está realmente dizendo aqui? Pelo que entendo, eles podem pressionar a promotoria e afirmar: acreditamos que nosso cliente é inocente e queremos julgamento. É justo que o governo possa simplesmente apresentar essas novas acusações, essas novas alegações contra eles, aparentemente em cima da hora, o que meio que conflita com a capacidade dele de ir a julgamento. Quero dizer, o que você acha disso? Sou tão a favor da promotoria quanto qualquer um, mas aqui concordo com a defesa. O juiz também pareceu concordar. Ele está sob custódia há bastante tempo. Acho que desde outubro de 2024, o governo obviamente se opôs à fiança e o juiz concordou com eles. Então, o fato de você ter um réu sob custódia, uma data de julgamento marcada para o próximo mês, e ainda assim vai apresentar uma nova acusação para adicionar essas alegações em outro estado envolvendo outro assassinato. Quero dizer, isso é um grande problema. Você é a defesa. Você não tem tempo para se preparar. Então você meio que fica preso nessa situação em que precisa pedir um adiamento, certo? Para poder preparar sua defesa para todo esse novo conjunto de fatos, testemunhas e alegações, ou você tem que seguir em frente realmente com uma mão amarrada nas costas. Apresentar uma acusação substitutiva de última hora é problemático em qualquer caso, especialmente neste, devido à gravidade das novas acusações. Elas envolvem condutas e testemunhas de fora do Estado. Então, o que o juiz disse foi: olha, se você realmente quiser fazer isso, vai ter que ter um julgamento separado. Você vai ter que fazer as coisas em tempo hábil. E eu concordo com a decisão do juiz aqui. Acho que um dos aspectos únicos disso é que a defesa já havia apontado que o governo já tinha tentado introduzir o episódio de Chicago, o suposto incidente de Chicago, anteriormente neste caso. Eles aparentemente haviam apresentado um comunicado dizendo que queriam usar isso como prova de outros atos ilícitos, mas em fevereiro eles retiraram esse pedido. Eles disseram ao tribunal que estavam retirando isso. A defesa afirmou: o tribunal confiou nessa retirada. Eles citaram o juiz em audiência de fevereiro. O pedido de desmembramento certamente não é trivial. No entanto, obviamente, teria sido consideravelmente mais forte se as evidências de Chicago tivessem permanecido no caso. Meses depois, dizem que o governo tentou retomar isso, agora como prova direta de uma organização criminosa, não de outros atos ilícitos. Nima, explique isso novamente para nós. Por que isso era tão importante para a acusação? E vamos falar sobre o argumento deles em 1 minuto, mas por que você acha que era tão importante para a acusação apresentar essa evidência? E por que a defesa faz tanto caso sobre o governo retirar a evidência e depois trazê-la de volta mais tarde? Existem algumas formas de apresentar esse tipo de evidência. Você citou que é possível acusar formalmente, como o governo tentou aqui. Você pode usar isso como prova de atos ilícitos anteriores. Já discutimos isso diversas vezes, especialmente em casos de agressão sexual. Há vítimas incluídas na acusação e outras que relatam agressão sexual, mas por motivos como prescrição ou outras razões não foram incluídas. O governo não acusa essa conduta, mas ela pode ser apresentada para mostrar
motivo, né, um plano ou esquema comum, certo? Então eles estão dizendo que Lil Durk aqui operava essa organização criminosa e que eles iam atrás das pessoas em retaliação, certo? Então, do ponto de vista da promotoria, isso é ótimo. Quanto mais vítimas você tem, mais mancha a imagem do réu. Não importa se é agressão sexual ou assassinato por encomenda como este. A promotoria tem motivo para apresentar esse tipo de prova, mas os julgamentos devem ser justos. Então, quando você está falando sobre provas da regra 404 e testemunhas, a promotoria precisa fornecer esse tipo de aviso para a defesa, e a defesa normalmente, se puder, vai contestar essa prova e o juiz precisa decidir. Tipo, isso realmente é relevante? Quando o assunto são provas da regra 404, especialmente em outros casos, os tribunais de apelação têm estado mais hesitantes ultimamente. Esse foi o motivo da anulação da primeira condenação de Weinstein em recurso. O Tribunal de Apelação de Nova York decidiu que não se deveria ter trazido todas essas testemunhas sobre outros atos indevidos. Então, você tem o governo, no caso do Lil Durk, fornecendo esse aviso de que vamos apresentar provas desses outros crimes em outros estados. Depois eles retiraram e então apresentaram uma acusação substitutiva. Então, acho que esse é parte do problema, certo? Eles ficam indo e voltando. Por isso, o juiz disse, escute, você não pode fazer isso ainda mais um mês antes do julgamento. Certo, é prejudicial e injusto. Achei interessante que a Rolling Stone relatou isso, pois tinha a transcrição da audiência. E vamos falar mais sobre o que o juiz disse. Mas o juiz distrital dos Estados Unidos, Michael W. Fitzgerald, que deu essa vitória para Lil Durk, disse, abre aspas, você acha que terá uma chance melhor de ganhar se o incidente de Chicago for julgado junto com o assassinato de Los Angeles. É óbvio. Você vê isso como vantagem, eu vejo como problema. Me preocupa ser injusto. Estou aqui para garantir julgamento justo para ambos. Parece que ele tem razão. Quero dizer, parece que a promotoria queria apresentar todas essas provas porque isso tornaria o caso deles mais forte. Mas, ao mesmo tempo, isso não reconhece possíveis fragilidades no caso de assassinato por encomenda da promotoria às acusações de Los Angeles? Reconhece, sim. O desafio é que, nesse caso, depende-se muito do depoimento de colaboradores, o que é difícil para a promotoria. Mas, sem dúvida, se há 2 assassinos ou pessoas que tentaram matar em vez de um, o caso se fortalece. Os jurados podem não acreditar em um, mas sim no outro. Tenho que dar crédito ao Rolling Stone, certo? Nancy Dillon, da Rolling Stone, foi fantástica. Eu a conheço bem e ela entende desses casos. Então, mas quero dizer, olha, o juiz Fitzgerald está certo. Estamos no 9º circuito aqui, um dos circuitos mais liberais do país. Ele está pensando, escuta, não é só conseguir uma condenação, Jesse. É preciso garantir que ela resista a um recurso. Isso seria automaticamente motivo de apelação se Lil Durk fosse condenado e o juiz permitisse que a promotoria apresentasse uma denúncia substitutiva de última hora. A defesa destacou o timing. O governo apresentou a 3ª denúncia substitutiva em 4 de junho, menos de 3 meses antes do julgamento. Eles produziram uma quantidade enorme de novas provas. A defesa argumentou que, veja, esse material exigiu um HD de 1 terabyte. Isso é muita informação para revisar em pouco tempo. Eles disseram, a defesa precisa revisar, analisar, investigar e se preparar para rebater terabytes de novos dados, faltando só 2 meses para um julgamento que pode levar à prisão perpétua. Isso é insustentável. E eu fico pensando em qual seria o argumento do governo, certo? Por que o governo esperou tanto tempo? Como eles justificam isso? Então, a resposta do governo, porque eles não aceitaram isso passivamente, foi apresentar uma oposição de 30 páginas dizendo que o suposto assassinato em Los Angeles e o homicídio em Chicago faziam parte da mesma coisa. Eles fazem parte da mesma suposta organização criminosa, que estavam diretamente conectados, que os advogados de Durk estavam exagerando o volume do novo material probatório. Confira o que eles escreveram. Abre aspas. A única razão do Hellbank para o desmembramento é que unir as acusações de Viacar no julgamento de 20 de agosto prejudicaria seu direito a um julgamento rápido. Essa análise constitucional não tem respaldo fático nem jurídico. Eles negam ter segurado as acusações, afirmando que a investigação estava em andamento. Sabemos disso. Investigações podem evoluir. Eles afirmaram ter apreendido 59 dispositivos digitais e analisado terabytes de dados. Eles apontaram que 2 co-réus no caso de Chicago só se declararam culpados em abril e maio de 2026, o que lhes deu novas provas para trabalhar. Por que eles estão errados? Acusações não se desenvolvem, investigações não evoluem, novas provas não aparecem. Por que eles estão errados aqui?
Bem, veja, obviamente as coisas mudam, mas o motivo pelo qual eles certamente estão em desvantagem juridicamente é o fato de que são eles que controlam quando alguém é acusado e preso. Eles pedem a detenção. Quase 2 anos depois, eles ainda vêm apresentar uma denúncia substitutiva, mas, mesmo sem culpa do governo, não parece que estão sendo punidos por isso. Você está prejudicando o réu, certo? Agora ele está numa posição em que, como disse antes, a defesa realmente não tem escolha. Você tem que adiar o julgamento porque eles forneceram todo esse material probatório em uma fase tardia. E deixa eu te falar, uma coisa que os juízes não gostam é quando o governo entrega o material probatório com atraso. Não afirmo que já tinham isso ou houve má conduta, mas é um grande problema. A divulgação do material probatório num caso criminal é unilateral. O governo deve apresentá-las assim que as tem. Então agora você está levantando questões sobre quando realmente você soube, os juízes podem começar a investigar. E deixa eu te dizer uma coisa, estamos falando de casos criminais, mas preciso comparar com os cíveis. Neles, não é possível apenas apresentar uma petição inicial alterada. Você precisa obter uma concordância da outra parte. Existe um período muito curto em que você pode alterar uma petição, mesmo em um caso cível, certo? Se você não conseguir uma concordância ou um acordo da outra parte, você precisa de autorização do tribunal. Uma petição alterada em casos cíveis ou criminais pode incluir novas acusações e alegações. É isso que está ocorrendo aqui. E é injusto para a pessoa que está se defendendo dessa petição ter que fazer isso em um curto período de tempo antes do julgamento. Então, vamos ao que realmente importa aqui, certo? A decisão do juiz. Novamente, o juiz Michael Fitzgerald concedeu o pedido de Dirk para desmembrar as acusações. Ele separou as acusações 1 e 6 do restante. Então isso significa que o assassinato de Chicago, ou o suposto assassinato, e a suposta tentativa de assassinato em Atlanta não farão parte do julgamento de agosto. Dirk será julgado em Los Angeles por assassinato por encomenda, como queriam seus advogados. Mas eu realmente preciso falar sobre o que o juiz fez, porque o juiz não simplesmente assinou uma ordem e seguiu em frente, sem explicação. Ele usou essa audiência basicamente para expor o governo. Ele disse aos promotores diretamente na cara deles que via exatamente o que eles estavam fazendo. Eu mencionei uma das citações antes. Ele disse que não caiu nessa. Segundo a Rolling Stone, o juiz afirmou: essa terceira denúncia substitutiva é claramente uma tentativa astuta de Char Chicago mandar no caso de Los Angeles. E o juiz disse que parecia que o governo estava preocupado que iria perder. Agora, algumas coisas aqui, Nima. É uma declaração e tanto para um juiz dizer algo assim. Quero dizer, eu nunca vi você ser chamado a atenção desse jeito antes. Mas é uma coisa. Estou curioso para saber o que você acha do comentário do juiz ali. E também fico me perguntando, será que eles vão mesmo seguir adiante com essas outras acusações? O que você acha? Tipo, será que eles vão mesmo seguir adiante com julgamentos separados? Acho que não, porque você tem possíveis problemas de competência territorial, certo? Então você tem esses outros supostos atos. Eu não sei qual seria necessariamente a ligação com o Distrito Central da Califórnia aqui em Los Angeles nesses casos. Obviamente eles poderiam ser processados em Chicago, Atlanta ou outro lugar. Acho que isso já é um problema de início. Se eles vencerem em Los Angeles, provavelmente não importa, pois seria bis in idem. Eu não necessariamente acho que seja bis in idem. O juiz mencionou bis in idem. Eu não acho que seja bis in idem. Pode haver um possível impedimento de rediscutir a questão dependendo do detalhamento dos jurados. Novamente, eu estava tentando entender isso. Na verdade, não há que falar em bis in idem porque as acusações foram retiradas. O bis in idem só se aplica quando, você sabe, o júri é empossado, a primeira testemunha depõe. Eles poderiam potencialmente apresentar esses casos, mas se por algum motivo os jurados apresentarem um veredito muito detalhado, dizendo, por exemplo, que não há acordo ilegal, que não há conspiração, isso pode ser um problema em um caso futuro de acusação de conspiração. Então, dependendo das conclusões, mas geralmente nesses casos é culpado ou não culpado. E é impossível saber o motivo da absolvição, de forma que isso impediria um novo julgamento no caso subsequente. Então, não acho que haja uma questão de dupla persecução penal. O juiz tomou essa decisão, o que me surpreendeu. Acho que ele fez isso principalmente para criticar a promotoria. Deixe-me te perguntar um último ponto sobre isso. Então, novamente, Lil Durk agora vai a julgamento em 20 de agosto pelo caso de assassinato por encomenda em Los Angeles. As novas acusações, alegações, Chicago, Atlanta, essas foram separadas. Talvez sejam julgadas separadamente. Vamos ver. Após a decisão, o advogado de Durk, Drew Finley, declarou estar satisfeito com a decisão do tribunal. Há 21 meses.
Mantemos nosso compromisso com o Sr. Banks e sua inocência e aguardamos o julgamento em 20 de agosto de 2026. Antes de te liberar, quão forte você acha que é o caso da promotoria contra ele pelo suposto assassinato por encomenda? Eu acho que é bem forte. Casos como esse realmente acabam dependendo do testemunho dos colaboradores. Eu realmente quero saber o quão eficaz a promotoria foi em fazer as pessoas mudarem de lado. Ao falar de qualquer organização criminosa, seja a suposta de Lil Durk, máfia, gangues ou cartéis, é fundamental que membros da organização testemunhem contra os principais responsáveis, sem depender apenas de delatores ou informantes. Espero que se possa corroborar esse testemunho. Sei que há várias provas eletrônicas, mensagens e similares aqui. Obviamente, gosto disso se essa for a estratégia da promotoria. Se há um testemunho corroborado e confirmado por provas independentes, como mensagens de texto, considero um caso forte. Nunca subestime Brian Steele. Ele foi excelente no caso do Young Thug. Então, será uma grande disputa, Jesse. Tudo certo. Nima Rahmani, adoro ter você aqui. Adoro suas explicações pra gente. Muito obrigado. Obrigado, Jesse. Adoro participar e espero voltar em breve. E é isso que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E, como sempre, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês podem nos assistir na Peacock da NBC, me sigam no X e no Instagram e acompanhem meu programa na News Nation Jesse Weber Live de segunda a sexta às 23h, horário do leste. Até a próxima!